Voltamos agora com Rede Notícia em Belo Horizonte, 12h22. Agora nós vamos trazer para você que está assistindo a TV Horizonte e ouvindo as rádios América FM e Cultura M, uma entrevista exclusiva feita agora pela manhã pela nossa apresentadora jornalista Adriana Ferreira, junto ao vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões. O vice-governador vai falar sobre como Minas Gerais está atuando, trabalhando e negociando para a implantação do PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados. Vamos acompanhar? E no Rede Notícia de hoje, a gente traz uma entrevista especial. A gente vai conversar com o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, sobre um assunto que é o assunto do momento, a dívida do Estado com a União. Governador, obrigado pela participação. Que bom ter aceitado aqui o nosso convite também. Eu que agradeço, uma alegria conversar com vocês, Adriana, e com todo mundo que está nos acompanhando. É um assunto que realmente tem permeado a pauta, do jornalismo, do momento. Principalmente com a lista de alguns imóveis que precisam ser discutidos, valores até mesmo para entrarem na negociação com o governo federal. Mas até para a gente desenrolar ao longo da entrevista todo esse imbróglio, eu queria começar com a sanção da lei que permite a saída do regime de recuperação fiscal para o PROPAG. Qual é a importância dessa sanção? O que ela prevê? E aí eu te pergunto, já saímos do RRF com essa lei? Porque muita gente tem essa dúvida. Muito boa pergunta e ponderação, Adriana. Vamos tentar esclarecer um pouco o panorama geral, porque eu acho que aí isso fica mais evidente. O governo de Minas deve 170 bilhões de reais para o governo federal, quem dera fosse 100 bilhões de reais para o governo federal. Essa dívida foi feita nos governos passados, ela foi consolidada lá em 96. Durante o nosso governo nós não adquirimos nenhuma dívida, mas apesar da gente já ter pagado 10 bilhões de reais, a dívida subiu 40 bilhões de reais no mesmo período. Porque o juro dessa dívida é um juro impagável para nós, do Estado. Então nós tínhamos só uma solução, que é o regime de recuperação fiscal, um modelo que foi criado há 10 anos atrás para o Rio de Janeiro, para tentar salvar o Rio. Aderimos a ele, estamos nele. É nele que a gente já pagou esses 10 bilhões de reais. Ele não é uma boa saída, ele é a única saída que existia até o final do ano passado, quando foi aprovado o PROPAG, que é um outro modelo de refinanciamento. Então nós aqui como devedores estamos devendo, herdamos essa dívida monstruosa, temos que negociar com um credor, que é um credor muito duro com a gente. Porque como a União repassa dinheiro para Minas Gerais todo mês do Fundo de Participação dos Estados, se eu deixo de pagar, ela vai lá e retém meu dinheiro na fonte. É como se fosse um consignado que bloqueia metade do salário do Estado de Minas Gerais. Então, para não fazer isso, eu tenho que ir pagando o parcelamento e no PROPAG, quando a gente aderir ao PROPAG, a gente tem que sair do outro regime de recuperação fiscal. O que a gente teve ontem foi uma autorização para sair do regime de recuperação e uma autorização para entrar no PROPAG. Isso só vai acontecer quando o governador assinar a saída e a entrada. E nós só vamos fazer isso no final do ano. Eu não tenho como fazer isso agora, porque para entrar no PROPAG, eu tenho que cumprir alguns requisitos. E são os requisitos que estão dando os problemas, estão gerando os imbróglios que você estava se referindo no seu começo de fala. A gente tem, por exemplo, que entregar imóveis e empresas para a União, porque como é que é o PROPAG? Quem está nos acompanhando vai entender bem, porque parece muito com o financiamento de compra ou de pagamento de alguma dívida. Para poder começar o PROPAG, eu tenho que dar uma entrada. Essa entrada tem que ser de 20% do valor da dívida, ou seja, 35 bilhões de reais. Então eu tenho que ir juntando coisas para juntar esses 35 e entregar para a União. E aí que está dando briga. E eu só posso fazer a adesão depois que eu entregar esses 35. E nós só temos até outubro para dizer o que nós vamos entregar e até dezembro para assinar isso em definitivo. E aí o senhor esteve em Brasília, se reunindo com o BNDES, pedindo celeridade na avaliação desses imóveis, porque é preciso saber, pelo menos, quanto eles valem para que vocês possam oferecer realmente e até mesmo para que possam avaliar quantos imóveis serão necessários ou quais ativos poderão ser repassados, porque a lista contém mais de 300 ativos, governador, mas nem todos entram na negociação. Vamos dar escala de valor. Eu tenho que juntar 35 bi, ok? Os ativos mais valiosos que nós temos não são os imóveis, os mais valiosos são as empresas. Codemig, Cemig e Copasa são as mais valiosas. Codemig vale entre 20 e 30 bilhões de reais, é a mais valiosa de todas. Cemig vale de 7 a 8 bilhões.
Copasa, vale de 4 a 5 bilhões. Se eu juntar essas 3 empresas, já dá o valor que eu preciso praticamente, dependendo do valor que a gente tiver. E aí essa discussão que está tendo sobre o ENG, essa discussão que está tendo sobre os imóveis, a gente pode até deixá-la de lado se as empresas fossem suficientes. Por isso que eu corri ao BNDES e falei, olha, me diga quanto vale as empresas. Eu preciso que você me diga quanto vale as empresas, porque a lei diz que quem vai avaliar as empresas, os imóveis até não, mas as empresas é o BNDES. Só que eu fui ao BNDES e a resposta que o BNDES me deu é que ele vai gastar mais de 1 ano para avaliar as empresas. Sendo que eu tenho que apresentar as empresas para a União agora em outubro. Então, olha que situação esdrúxula que eu estou vivendo. Estou devendo, tentando pagar, já pagando essas parcelas, 350 milhões de reais foram pagos agora nessa semana passada, mais uma vez. A União me dá uma janela, mas diz que para eu passar por essa janela eu tenho que entregar 35 bilhões de ativos para ela. Ela escolhe o banco que tem que avaliar, que é um banco dela. O banco diz que não consegue avaliar no prazo. E quem está me atrapalhando aqui em Minas Gerais a seguir é exatamente o PT, o mesmo PT do BNDES, o mesmo PT do governo federal, o mesmo PT do Ministério da Fazenda. Então eu não consigo entender. É como se tivessem balançando na nossa frente uma oportunidade só para tirar a oportunidade de Minas Gerais. Eu não posso aceitar esse tipo de coisa. Especialmente porque o presidente Lula se comprometeu pública e nacionalmente a fazer com que o Propag funcionasse para Minas Gerais. Então eu preciso que ele sente como BNDES e diga que precisa de velocidade, que ele sente como Ministério da Fazenda e diga que precisa ter velocidade, e que ele sente com a base dele aqui em Belo Horizonte e diga que é para parar com esse barulho que eles estão fazendo, porque se eu estou falando em entregar imóveis, é porque, infelizmente, a União está me exigindo. Eu não estou entregando nada que eu queira. O que a oposição fala muito também é que faltou diálogo, principalmente por parte do governo estadual com o governo federal, Ministério da Fazenda, enfim, outras secretarias. Assim, eu fico tentando entender assim, eu recebi, o ministro publicou o decreto no dia 14 de abril sem nunca ter conversado com Minas Gerais sobre o decreto. A gente vai lá toda semana. Então eu fui surpreendido, por exemplo, com o decreto no dia 15 de abril, mesmo indo lá toda semana, dizendo que eu só tenho até outubro para entregar as empresas. A oposição é que manda no Ministério da Fazenda, ou seja, então na verdade são eles que estão me mantendo no escuro? É de propósito que a oposição aqui em Minas Gerais está fazendo isso? A oposição é contra a federalização da UENG, por quê? A UENG se transformaria numa universidade federal. É só para criar barulho aqui e nos impedir de avançar? Ela é contra a federalização da CEMIG, por quê? São eles que mandam no governo federal. O ministro Alexandre da Silveira, que é um ministro do governo deles, disse essa semana que está esperando a CEMIG. Por que a CEMIG não está sendo discutida aqui na Assembleia? Por que eles não votaram ainda? Cadê esse PT que está dizendo que faltou diálogo, conversando em Brasília com o povo deles? Porque eu lá em Brasília sou tratado com hostilidade. Eles lá me veem como um adversário, como alguém que não gosta dele. Não gosto mesmo. Eu não tenho nenhum apego ao governo federal. Mas vou lá, trato todo mundo com educação, faço tudo o que me pedem. Agora, para que ser dito aqui pelo PT que está faltando diálogo da nossa parte, está faltando é que eles se empenhem por Minas Gerais, ao invés de ficar gritando na Assembleia, vai se empenhar lá em Brasília a resolver os problemas lá. E o senhor tem uma reunião, o senhor pediu uma reunião com o BNDES para que, segunda-feira, né? Segunda-feira tem reunião das equipes técnicas. Isso. De certa forma, uma pressão também para que... Na verdade, até eu tenho que ser justo com o corpo técnico. O ministro Nelson Barbosa é um sujeito excepcional, o Seron, que é o secretário do Tesouro Nacional, que é técnico, também é um sujeito excepcional. O que eu estou dizendo para eles? Ao contrário do que está sendo dito pelo PT aqui, eu estou dizendo que vocês precisam conversar aí entre vocês, porque a Fazenda me disse que eu tenho até 30 de outubro para apresentar o valor e que eu tenho que fazer avaliação com o BNDES, que é deles. E o BNDES está dizendo que não tem jeito de avaliar até 30 de outubro. Está faltando diálogo onde? É meu? Porque eu é que fui lá e descobri isso. E aí eu disse, olha, vocês estão precisando os dois conversarem, vamos fazer uma reunião? Então nós vamos fazer uma reunião conjunta, em que eu vou aparentemente apresentar o problema do BNDES ao Ministério da Fazenda, sendo que tudo são eles. É isso que eu não entendo. É o PT que manda no Ministério da Fazenda, é o PT que manda no BNDES, é o PT que manda em Minas Energia, e devia ser o PT que manda na oposição aqui também, porque afinal são eles que estão gritando. Por que eles não conversam? Eles têm que conversar entre si. Porque foram eles que disseram que a gente tem que entregar 35 bilhões. Se eles quiserem me dar um perdão, como estão dando para a Venezuela, de 10 bilhões de reais, a Venezuela nunca fez nada pelo Brasil. Está recebendo 10 bilhões de reais de perdão de dívida com o BNDES. Por que não perdoa Minas Gerais? Eu aceito de bom grado e consigo ajudar o Brasil desse jeito, porque Minas é importante para o Brasil. Eu estou muito tranquilo que a gente vai seguir bem no Propag, mas fico muito aborrecido. Até porque não tem outra alternativa. É isso. A coisa fala assim, Deus, por que você acha que vai dar certo? Bom, é o único caminho, quem desenhou foi a minha oposição. Então, como é que pode dar errado?
Agora, me incomoda um pouco esse barulho, parece que é vontade, é como estão com medo de que a gente resolva o problema, querem dar uma dificultada né, política, mas vai sair do outro lado. RRF é algo superado, não é um bom regime. Ele é a única alternativa que a gente tinha até dezembro. Ele é muito melhor do que pagar a dívida no formato normal. Para te dar a dívida no formato normal, 14 bi por ano. Esse ano eu vou pagar 6 bi no regime de recuperação fiscal. Então é melhor o regime. Mas no longo prazo o Propag é muito melhor. Por exemplo, para o governador Zema, não faz nenhuma diferença aderir ao Propag ou não. Porque no ano que vem, se for RRF, 6 bi. Se for Propag, 6 bi. Quando é que começa a fazer diferença? A partir de 28. E lá em 45, no ano de 2045, a diferença entre Propag e RRF é de 20 bilhões de reais no ano. Então, para Minas Gerais a longo prazo é muito importante. E o que dizer, governador, para os sindicatos, por exemplo, muitos estão falando sobre a precarização de serviços, por exemplo, Ipseng, Risoleta Neves, enfim. Vamos lá. Como justificar isso? Assim, há risco de precarizar? Eu quero tranquilizar. O Risoleta Neves, que nós estamos pedindo para federalizar, é conduzido pela UFMG há mais de 10 anos. Por que nós estamos querendo federalizar? Porque já é a UFMG que toma conta dele. Isso não muda absolutamente nada na vida, nem dos pacientes, nem dos médicos, nem dos enfermeiros, de ninguém. No caso da UENG, a federalização transforma os nossos servidores em servidores federais. É até curioso eles acharem ruim, porque os professores de universidades federais ganham melhor do que os nossos, das estaduais. Os alunos têm diplomas que são mais valorizados, ainda que eu não entenda exatamente porquê, mas são mais valorizados no mercado do que os das estaduais. Teoricamente, é até o sonho de consumo das fundações que viraram a UENG. A Fundação de Passos, que é a maior fundação que criou a UENG, lutou a vida inteira para se transformar numa universidade federal. Ela virou estadual porque não teve a oportunidade de virar federal. É tão engraçado, porque na Unimontes a reclamação é o contrário. É que a gente não ofereceu a Unimontes para federalizar e eles sempre quiseram ser uma instituição federal. Então, mais uma vez, eu acho que há jogo político, não há perda para nenhum dos servidores, nem para nenhum dos funcionários. E toda vez que a gente fala em ceder um ativo, eu estava em Araxá ontem, me falaram assim, mas vocês vão mandar o Nióbio de Araxá embora. Eu falei, gente, o Nióbio vai sair de Araxá, não. Nós estamos trocando, é o dono da empresa, que vai continuar sendo público, inclusive, vai deixar de ser o Estado, vai se transformar na União Estadual Central. O Estadual Central é um colégio que está pronto para se transformar num Cefet. Isso já foi dito várias vezes, seria um Cefet maravilhoso, um Instituto Federal de Tecnologia maravilhoso. Ele tem prédios excepcionais, ele ocupa 2 quarteirões na região mais nobre de Belo Horizonte. Por que não transformá-lo num Instituto Federal técnico? Aí as pessoas falam, é um absurdo, vai fechar o Central. Gente, é claro que o governo federal não vai fechar o Estadual Central. Então, eu acho que não é medo, é manipulação política para fazer barulho. Enquanto isso, o que importa mesmo, que são a gente discutir as grandes empresas, a discussão não começa. Cadê a discussão de Copasa? Cadê a discussão de CEMIG? Cadê o avanço de Codemig? Porque caso um ativo desse seja possível entregar apenas os outros também são... Eu não tenho interesse em entregar mais do que precisa. Você não vai poder precisar mexer nos outros. É isso. Né? Isso. Eu quero entregar só 35 bilhões. Uhum. Agora, o senhor preside o comitê, né, para dar mais transparência às ações aí do Propag, ao andamento de tudo isso. O senhor está conseguindo dormir tranquilo? Eu estou dormindo tranquilo porque eu tenho certeza de que o governo está fazendo o possível para que a gente resolva o problema de Minas em definitivo. Não é o problema desse governo. Eu volto a dizer, para esse governo era melhor ficar quieto. Fica com os ativos quietos aí. Não tem diferença de pagamento nesses próximos 2 anos. Mas a gente precisa resolver o longo prazo. Então, eu durmo tranquilo. E eu estou acompanhado da melhor equipe técnica que já trabalhou em Minas Gerais. Os meus secretários estão diretamente envolvidos nisso, Secretaria-Geral, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, são conduzidos pelas melhores cabeças que eu tenho no Estado. Quando eu olho para as companhias, a Codenge e a Codemig são conduzidas por Luísa Barreto, que é o quadro técnico mais competente do Estado de Minas Gerais hoje. Tudo está no lugar para que a gente faça um movimento tranquilo, para que a gente possa resolver o problema da dívida de Minas, se a gente superar um problema político. Só me estranha que o problema político seja causado aqui em Minas pelo mesmo pessoal que está cobrando a dívida lá em Brasília. De alguma forma, é como se eu estivesse devendo para alguém na rua e essa pessoa, ao invés de receber, ela quer me atrapalhar a pagar. Não faz nenhum sentido. Mas nós vamos sair do outro lado. Eu estou dormindo tranquilo porque eu sou um otimista. A gente sabe que sempre houve desafios nessa questão do diálogo da Assembleia com o governo do Estado, principalmente com o governador Romeu Zema.
Ao longo desses anos, essa dificuldade alegada por parte dos deputados, né, de diálogo, isso pode ter atrapalhado também essa negociação? Isso reverbera agora nesse período? Eu acho que é muito diferente o que a gente já teve do passado para hoje. Hoje, quem você tem reclamando isso são 20 deputados de oposição, que não tem voto para impedir que a gente vote nada. Se for para plenário, eu venço todas as disputas. Pode colocar em votação. É esse o pedido que eu estou fazendo na Assembleia. Coloque em votação. Eu tenho os votos para aprovar os projetos. O problema é que a oposição, que é pequena, está me atrapalhando. E ao atrapalhar o governo de Minas Gerais, está atrapalhando os mineiros. Eles não têm os votos para impedir que essas mudanças aconteçam, porque a Assembleia sabe, primeiro, que a gente tem dialogado. Segundo, que isso é importante. Minha base tem mais de 50 deputados. Então, assim, eu estou muito tranquilo de que a gente consegue aprovar os projetos. É uma questão deles chegarem em plenário. Chegarem em plenário, eles vão ser votados. Chegando em plenário, até a oposição vai votar. Porque a oposição é a autora da proposta em Brasília. É por isso que eu digo, é um movimento exclusivamente político. Eu tenho os votos para fazer as aprovações desde que os projetos caminhem para plenário. E eu não estou tirando com isso a importância da contribuição que a Assembleia dá. Exemplo concreto, a Assembleia que nos alertou para o fato de que a gente tem que conversar com a União sobre o imóvel do Hospital de Divinópolis. Porque a gente está doando ele para a União agora e ele não vai ser abatido na dívida por conta de meses de diferença. Por que eu preciso doar agora? Porque o hospital está pronto, ele tem que abrir. E a gente só vai fazer o acordo mais adiante. Então é muito importante a Assembleia ter feito esse alerta. Eu fico muito feliz de ter essa unidade de diálogo. Quem me alertou isso foi, inclusive, um deputado da base e uma deputada da oposição. Problema nenhum. Por que a gente não continua conversando e avançando com os projetos? O presidente da Assembleia pode ajudar nessa interlocução? Sem dúvida. E o presidente Tadeu Martins tem ajudado muito. O presidente Tadeu é dos homens mais equilibrados da política mineira. Ele foi grande articulador do Propag. O Propag não existiria como existe hoje se Tadeu não tivesse inúmeras vezes ido a Brasília, pedido ao Rodrigo Pacheco que as coisas andassem, tido negociado junto conosco como é que seria o programa. E é por isso que eu também tenho tranquilidade que a Assembleia vai votar, porque ela é conduzida hoje por um quadro muito responsável. Eu não tenho um senão a fazer sobre o presidente da Assembleia. Agora, em relação aos prazos, isso preocupa o governo. Isso me preocupa. Isso preocupa, porque, trazendo aqui para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, também para o nosso internauta, até 31 de outubro, apresentar a lista de ativos. Com as leis aprovadas. Ok. Então, meu drama, na verdade, não é a lista, que a lista está pronta. Eu já até, na verdade, mandei um ofício ontem para o governo federal falando quais são os ativos que eu quero entregar. O meu problema é que eu ainda não tenho a lei autorizando a transferência dos ativos. Então, 30 de outubro, lista de ativos com as leis aprovadas. Dezembro é o prazo para aderir ao Propag. Ao Propag. Tem um prazo no meio do caminho, que é 30 de novembro, quando a União diz o que ela aceita e o que ela não aceita. Ok. Então, 30 de novembro, ela me diz, essas empresas eu quero, essas empresas eu não quero. Para as empresas só, até 30 de novembro. E aí, você tem toda a razão, eu tenho mais 30 dias, até 31 de dezembro, para ajustar os termos e assinar e aderir. E se não der tempo? Se não der tempo, nós vamos continuar no regime de recuperação fiscal e o governador, a partir de 27, se prepare, porque vem crise. Porque eu imagino, por exemplo, se esse prazo se prolongando, a dívida também vai aumentando, né? E, na verdade, não tem jeito de prorrogar, porque o prazo foi fixado na lei lá federal. Nesse Congresso agora, discutindo IOF, discutindo as brigas deles com o governo federal sobre emendas, vai voltar a discutir um assunto que nesse momento era só para Minas Gerais, porque no final, como teve os vetos do Lula, os outros dois grandes estados que têm dívida saíram, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Então o assunto virou um assunto de Minas Gerais. Que condição nós temos de discutir esse prazo de novo no Congresso? Nenhuma condição. Tem contrapartida para o Estado de investimento ou essa questão está fora do acordo? Não, nós temos uma redução de juros de 2%. E 1% de juros a gente passa a ter de investir em infraestrutura e educação. Não é dinheiro que vem do governo federal, não. É dinheiro nosso aqui. Mas é um dinheiro que o governo está dizendo, ao invés de pagar o juro, vocês investem em infraestrutura. É por isso que eu tenho insistido na importância da venda da Copasa. O governo federal já sinalizou para a gente que eles não têm interesse na federalização da Copasa. Mas eles estão me exigindo que eu ponha 1,7 bilhão por ano em infraestrutura e educação. Eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. Então, a nossa proposta para a Assembleia, eu disse isso na Assembleia já, é que na hora que o governo federal disser que não tem interesse na Copasa, a gente possa fazer uma venda da companhia, apurar o dinheiro para fazer esses investimentos. E a CEMIG está mais perto de ser privatizada do que federalizada, né? A CEMIG a União quer. A discussão da CEMIG é uma discussão lá em Brasília. Por quê? O ministro Alexandre da Silveira disse que quer ela do jeito que ela está. Já o ministro Haddad
diz que não admite desembolsar nenhum centavo para assumir a CEMIG. Aí tem um problema societário. Do jeito que a CEMIG está hoje, se eu entregar ela para o ministro Alexandre Silveira, como ele pediu essa semana, o governo federal vai ter que desembolsar mais de 20 bilhões de reais para pagar os minoritários, porque ninguém quer ser sócio da União. Todo mundo já disse que não quer ser sócio da União. E aí os minoritários têm esse direito. Como é que evita esse pagamento? É transformar a CEMIG em corporation. A gente transformar todas as ações da CEMIG em ações com direito a voto. E aí eu pego as minhas ações, que vão ser quase 20%, e entrego para a União as ações que eu tenho na CEMIG. O ministro Haddad aceita esse modelo, porque ele não tem que desembolsar nada. O ministro Alexandre Silveira quer o outro modelo. Mais uma vez, eles têm que conversar entre si. É porque eles que são os credores. E aí eles têm que avisar para a Assembleia o que eles querem. Eu não sou contra nenhum dos dois modelos. Eu não quero ser penalizado porque eles não conseguem conversar entre si. Mas acho que a CEMIG tem tudo para ser federalizada, porque o governo federal quer a CEMIG. A discussão entre eles é como eles querem. A Copasa é que eles já disseram que não tem interesse. Espero que eles formalizem isso logo. E a logo. Codemig é de interesse? Codemig eles têm interesse. Isso há um consenso que eles têm interesse em ficar com a companhia. É uma companhia muito boa. A Codenge só interessa como sócia da Codemig, porque a Codenge tem uma série de outros ativos que a União talvez não tenha interesse, a gente vai discutir com eles. Mas ela tem as Termas Antônio Carlos em Poços de Caldo, o Grande Hotel de Araxá, que são os Expominas, que são imóveis que dão muito trabalho para gerir. Talvez a União não queira exatamente assim. A Codemig certamente, a Codenge talvez. Se eles quiserem só a Codemig, a gente vai ter que tirar a Codemig de dentro da Codenge, porque a maior acionista da Codemig não é o Estado de Minas Gerais, é a Codenge. Ok, vice-governador Matheus Simões, obrigada aqui pela conversa. Espero que o senhor continue dormindo tranquilo, né, e que a gente consiga pelo menos vislumbrar alguma solução, né, alguma resposta para esse impasse que está instalado aqui no Estado. Adriana, eu estava dizendo ontem, né, que eu antes de dormir todos os dias, eu tomo duas providências, 3, né? Respondo todos os meus WhatsApps, e-mails, que eu não durmo com coisa atrasada. Leio, porque eu acho importante ler para minha mente distrair um pouco. E faço o meu estudo bíblico. Aí me perguntaram outro dia, por que você faz o estudo bíblico no final? Eu falei, porque é aí que eu tiro a tranquilidade para ter certeza que se for para dar certo, vai dar certo. Eu tenho certeza que nesse caso é para dar certo. Era o interesse da população como um todo. E a gente vai encerrando aqui o Rede Notícia, entrevista aqui com o vice-governador Matheus Simões, agradecendo, claro, a sua audiência. Você continue acompanhando aí o Rede Notícia com o André Santos. É com você, André. Obrigado, Adriana. Vamos para um breve intervalo e na volta a gente continua falando sobre Propag, desta vez conversando com o pessoal do Sindifisco. A gente vai receber o Lucas Peschitti, que é diretor da AFEMIG e representante sindical do Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais de Minas Gerais. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.